Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gente, eu vou fazer para vocês um vídeo bem pequenininho sobre as leis de Newton, né? Que é o tema da nossa semana 5 e 6 do PET, né? Vou falar hoje só sobre a primeira lei e a terceira lei, porque é da semana 5, né? E o próxima aula, semana 6, a gente fala da segunda lei. Então, vamos lá? Vamos ver primeiro Newton. Quem é Newton, né? Quem que é esse Newton que a gente tá falando, essas leis de Newton? Newton, gente, foi um cientista muito importante. Ele era físico, matemático, astrônomo, filósofo e é um dos físicos mais importantes da história da física. Desculpa, gente. Principalmente da física clássica. A gente divide a física em física clássica e física moderna. E o Newton foi um dos grandes nomes da física clássica. Ele trabalhou com as leis da mecânica, né? E ele desenvolveu essas 3 leis que nós chamamos leis de Newton, baseado nos movimentos dos corpos. A gente, nessa área que a gente está entrando aqui agora, a gente chama de dinâmica. Antes a gente estudava a cinemática, a gente estava estudando o movimento, sem se preocupar com as causas do movimento. Agora a gente vai estudar as causas do movimento. Aí a gente já entra na área da dinâmica. Então, Newton foi esse grande físico muito importante para a gente, né? Que desenvolveu algumas leis do movimento. Vamos lá para a primeira lei? Qual que foi essa primeira lei que ele desenvolveu? Primeira lei de Newton. O que ele observou, gente, na primeira lei? O enunciado dela. Que um corpo, quando ele estava na ausência de força, a tendência dele era permanecer em repouso. Essa primeira lei também é conhecida como lei da inércia, pessoal. Ele tende a permanecer em repouso, ou um corpo, quando está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, retilíneo uniforme. Essa tendência, esse estado de repouso e de movimento, vai permanecer até que uma força externa venha e retire esse corpo desse estado. Então, essa é a primeira lei de Newton, que todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, e todo corpo que está em movimento, lembrando que repouso é a ausência de movimento, né? E todo corpo que está em movimento retilíneo, uniforme, tende a permanecer em movimento, até que uma força externa vem e retire desse estado. Vamos ver algum exemplo aqui, ó, do desenho, na imagem aqui que a gente vê. Na primeira imagem, a gente está vendo um acidente de carro. Infelizmente, é o que acontece. Por isso que é muito importante usar o cinto. O cinto, ele impede que seu corpo seja projetado para frente em um acidente. Ali, nesse caso desse desenho, a pessoa está sem o cinto de segurança. O carro veio, bateu na traseira de um automóvel e a pessoa estava sem cinto. Você estava em movimento junto com o carro, então a tendência do seu corpo é permanecer em movimento. Até que uma força vem e tire você desse estado. Quando você para de uma vez, quando você recebe essa força, a tendência é continuar esse movimento. Aí o que acontece? O corpo é projetado para frente. É o que acontece no acidente do carro, por isso que a pessoa é jogada para frente, devido à lei de Newton, a tendência do corpo permanecer em movimento. Agora, quando você está com o cinto de segurança, o cinto aplica uma força em você que não deixa seu corpo ir para frente no acidente. Então, por isso é muito importante usar o cinto de segurança quando você estiver em um automóvel, ok? Outro desenho que a gente tem ali, ó, a pessoa está no cavalo. Você está em movimento junto com o cavalo. Quando o cavalo para de repente, o que acontece? Seu corpo é projetado para frente. Tendência do corpo permanecer em movimento. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Olha esse outro exemplo aqui que a gente tem. A gente tem aqui de cá, ó, tendência do movimento. A gente tem um carrinho com várias bolinhas dentro, descendo uma rampa. Quando essa rampa aqui encontra um obstáculo lá embaixo, esse obstáculo para, essa força externa para esse movimento, só que a tendência do objeto é permanecer em movimento. O que acontece com as bolinhas? Elas são projetadas para frente. Outro exemplo aqui, ó, tendência em permanecer em repouso. Já viu aquele truque que a pessoa vai e puxa o forro da mesa e que os objetos continuam ali na mesa, não sai? Lá, se você faz um movimento muito rápido, aqueles objetos vão ficar parados ali, porque a tendência é permanecer em repouso. Igual exemplo da moeda, a gente tem um papel cartão, uma moeda em cima e um copo d'água. Se você aplica uma força bem rapidinho ali naquele papel, a moeda, o que acontece com ela? Ela cai dentro do copo. A tendência, ela não vem junto com o papel, porque a tendência dela é permanecer em repouso. Então, aqui a gente tem um outro exemplo da primeira lei de Newton, ok? Vamos lá para a terceira lei de Newton. A segunda lei de Newton a gente vai deixar para a próxima aula, que a gente vai envolver algumas outras situações aqui.
Terceira lei de Newton. Gente, o que a terceira lei de Newton nos diz? Para você entender a lei de Newton, eu vou te dar um seguinte exemplo. Vamos supor que você tá caminhando, você tá correndo distraidamente, você vê alguma coisa que te interessa, um gatinho, uma gatinha. Quando vê, de repente, paf, você dá de cara com um poste na sua frente. O que acontece? Seu corpo é projetado para trás. Por que isso aconteceu? Porque você aplicou uma força no poste, você tá correndo, você aplica uma força nele. O que ele faz? Ele vai aplicar a mesma força em você, com a mesma intensidade, na mesma direção, só que sentido contrário. Por isso que você cai para trás. Por isso que duas pessoas, quando batem uma de frente para a outra, todas as duas caem para trás. Porque há uma força que uma aplica na outra, né? É a força de mesma intensidade. Uma recebe de volta, né? Com a mesma intensidade, mesma direção, só que sentido contrário. Por isso que as pessoas caem para trás. A gente chama de lei da ação e reação. Então, a mesma intensidade, se você chutar uma parede, você vai sentir muita dor. Quanto mais forte você chutar essa parede, mais dor você sente. Por que isso acontece? Porque a mesma força que você aplica na parede, você recebe de volta, né? A mesma intensidade, só que em sentido contrário. Mesma intensidade, mesma direção, só que sentido contrário. Lei da ação e reação. Vamos ver alguns exemplos aqui? Olha aqui, a gente tem um exemplo de uma bola. Você chuta a bola, a força que você aplica na bola, você recebe de volta, na mesma direção, só que sentido contrário. Aqui a gente tem um vetor A aqui, ó. Força de B em A e depois força de A em B. Lei da ação e reação. Duas forças de mesma intensidade, mesma direção, só que sentidos contrário. Vamos aqui, ó, para outro exemplo da terceira lei de Newton. O caminhar, gente, a gente só consegue andar graças à terceira lei de Newton. O que acontece? Quando você anda, você faz uma ação, você está empurrando o chão para trás. Eu tô andando, eu tô empurrando o chão para trás, praticando uma ação. O que o chão faz de volta? Ele reage, né, com uma força de reação, me empurrando para frente. É por isso que eu consigo andar, porque não é eu ando porque eu empurro o chão para trás, porque o chão me empurra para frente. Então, a gente anda devido a essa força, essa ação dessa força no sentido para frente. Então, a gente tem no desenho aqui, a gente pode ver, ó, ação, você empurrando o chão, um vetor aqui apontando para a esquerda, e reação, outro vetor apontando para a direita, entendeu? Vamos ver se tem mais algum exemplo. Ah, esse exemplo é muito interessante, ó. Eu gosto muito desse exemplo aqui. A gente tem aqui a Mônica, o que ela estava fazendo? Ela estava com seu coelhinho, estava correndo atrás do Cascão, no Cebolinha, bateu dele. Quando ela olhou, tadinho do coelhinho, estava todo acabado, todo estragadinho, todo machucadinho. O que aconteceu? Lei da ação e reação. Ela agrediu o Cebolinha, mas a mesma intensidade da força que ela aplicou no Cebolinha, o seu coelhinho recebeu de volta. Ok? Então, gente, esses são alguns exemplos da terceira lei de Newton. Obrigado pela participação. Assistam o vídeo. Qualquer dúvida, só me chamar. Grande abraço.